Fala, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fontescast. E nesse episódio aqui, galera, eu tenho dois heads simplesmente assim, sensacional. Heads de pessoas aí, né, sobre recrutamento, treinamento. Eles vão estar trazendo bastante conhecimento sobre treinamento e engajar pessoas. Então, do meu lado direito aqui, tem o diretor da JTA de pessoas, o Fernando Oliveira, e do meu lado esquerdo aqui eu tenho o Felipe Dalfofo, CEO da TOT. E para começar esse bate-papo super legal, eu gostaria que vocês começassem se apresentando aí, né, o que vocês fazem, o que é de fato o que vocês estão fazendo nas empresas, né, para começar se apresentando para a galera. Começando aí pelo lado direito aqui, Fernandinho. Valeu, meu querido. Muito prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Fernando Oliveira, né, como o Heron falou, é head aqui de pessoas do grupo JA. Um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente tem feito alguns trabalhos em relação a esse tema, né, em relação principalmente a treinamento, engajamento e outras coisas que a gente vai falar aqui também que derivam a respeito disso. Então, mais uma vez está aqui produzindo esse conteúdo com o meu amigo Felipe, nosso CEO da TOT. Por favor, também pode se apresentar. Show, valeu. Então, eu sou o Felipe, CEO da TOT, um dos fundadores. Nós somos uma empresa de tecnologia com educação corporativa. Nossa missão é levar experiência, que quer dizer também engajamento, né, que é Sim. um dos temas, junto com a educação. E levar as empresas a performar mais, melhorando seus indicadores, enfim, ter uma melhor performance e qualidade através da educação. Boa, boa. Pra gente começar esse bate-papo aqui, eu gostaria de levantar um assunto, assim, que acho que às vezes é no mundo, assim, da galera de recrutamento, às vezes a galera fica muito na balança sobre quem contratar, a pessoa mais sênior, né, ou a pessoa que está iniciando e a gente tem que se desenvolver aquela pessoa. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais dessa senioridade dentro das empresas. O que vale a pena? O que faz mais sentido para as empresas, tanto a empresa grande e a empresa pequena? Bom, depende. A resposta depende. Depende da tua estratégia, do teu momento. Você tá começando, pô, tu vai precisar de alguém, um braço direito para pegar firme no negócio e alavancar e tracionar o teu negócio. Ah, Boa. não, eu já tenho uma estrutura, quero aumentar meu corpo e eu tenho um processo de capacitação interno. Eu tenho um ambiente com cursos para eu já poder treinar. Ele entrou aqui, eu tenho uma jornada para capacitar ele. Então eu posso trazer alguém mais júnior Uhum. e trabalhando ele ao longo do tempo dele dentro de casa, até Boa. ele atingir essa senioridade, daí a estratégia que eu gosto, trazer júnior e melhorar essa galera ao máximo, para Pra ele se depois tornar ser um esse sênior. Uhum. isso mesmo. E eu não precisar, aumentar time Uhum. para entregar mais, Uhum. Sim. porque eu tenho os melhores caras e eles vão trabalhar em alta performance e vão entregar mais projetos, com melhor qualidade, sem eu precisar aumentar. E daí vem um lance de sustentabilidade empresarial Sim. também. E tu, E não quer dizer também, né, que não deve se contratar pessoas júnior que não dá oportunidade, né. exatamente. Acho que também um passo antes para a gente pensar, né? Por exemplo, quando você fala, bom, o que contratar? Um júnior, um pleno, um sênior? Uhum. Acho que o que também a gente precisa pensar, na verdade, um passo anterior e também para quem está nos escutando, que é uma boa dica para pensar, é o seguinte: bom, o que eu preciso? Porque Uhum. em algumas oportunidades, né, como o Felipe comentou, eu vou precisar de um cara mais sênior. Então, nesse contexto, ele vai custar mais caro, eu vou ter que trazer ele às vezes a peso de ouro do mercado. Por quê? Porque eu realmente preciso da atração, porque eu realmente preciso daquele cara como meu braço direito, Uhum. e porque alguém saiu, enfim. A primeira dica é pensar o porquê que eu preciso de um júnior ou de um pleno ou de um sênior. Então essa é uma questão muito importante. E aí, uma vez que eu realmente já tenha, bom, eu tenho meu processo estruturado, tenho meu processo mapeado, eu tenho realmente um processo mais padronizado, a E tendência, documentado, né? exatamente, a tendência é que a gente vá dividindo para diminuir a complexidade. Quando a gente cria um centro de serviço, por exemplo, eu já tive essa experiência onde você tem lá muitos sêniors para fazer as atividades, e a partir do momento que você mapeia, documenta, padroniza, você vai quebrando a complexidade dele para que outras pessoas júniores possam fazer Consiga chegar. aquele determinado trabalho.
Então vai depender muito do seu momento empresarial e também daquilo que você vai fazer antes, para também não ficar refém apenas a um determinado tipo de profissional sênior. Você pode, por exemplo, contratar um cara desse sênior e com o passar do tempo ele vai se tornar, por exemplo, seu gerente, seu coordenador, e ele ou outras pessoas da equipe vão melhorando ou profissionalizando, digamos assim, o processo, o procedimento, o sistema, para você então substituir aquela vaga por um analista júnior, por exemplo. Então, assim, acho que vale muito a pena pensar, né, no que eu preciso, o porquê que eu preciso e quando eu contratar, eu também tentar, a partir do momento da contratação, criar outros mecanismos para que Pra eu não depender. possa ter a sustentabilidade empresarial e gastar menos dinheiro para produzir mais, que daí entra também uma questão de aumento de produtividade e por aí vai. Então acho que essa seria 2 coisas importantes para o pessoal que está nos ouvindo aqui pensar. O Fernando, É, e também tem um lance de plano de carreira, né? Ele entrar boa. hoje, da onde vai estar daqui 1 ano, 2 anos, e a sucessão, liderança. Eu tenho um coordenador, eu tenho um supervisor, um coordenador, um gerente e diretor. Como é que eu vou montar esse plano? Porque eu quero que a empresa cresça. Ah, Uhum, daqui a pouco tem uma cadeira de diretor, vou trazer o meu gerente. Vai uhum, sobrar uma vaga de gerente. Vou buscar no mercado e vou olhar para dentro de casa, para uhum. aquele coordenador que está performando bem. Aí você já entra também num tema que dá bastante trabalho de fazer e é fácil de falar, que é criar um plano de sucessão junto com um plano de cargos e salários. É. Então, por exemplo, são coisas complementares que você pode ter uma ou não ter outra e vice-versa, mas que também dentro desse escopo, quando você começa a pensar na estratégia do negócio, né, para que o negócio ele seja, que a gente consiga manter ele saudável, a tendência e o ideal é que você tenha aí um misto entre profissionais do mercado, que é importante sempre estar oxigenando a É, sua organização para trazer ideias diferentes, e também você ter pessoas que conheçam muito bem da história, né, do negócio que você tá. Então, criar um plano de sucessão que também está atrelado com essa questão que a gente comentou de pensar no que eu preciso, ela é importante. E também derivar um plano de cargos e salários que é importante, porque às vezes você contrata, tipo, um analista financeiro. Você nem definiu se é júnior, pleno ou sênior, só Uhum. precisa sim, de um cara do financeiro. Vou lá e contrato um é, analista financeiro. A gente vê muito isso sim. acontecer. Depende de quem aparecer, né? É, Se aparecer uns júnior, Analista financeiro, vai. e aí nesse caso também pensar como eu vou criar um plano de carreira, um cargos e salários, enfim, para que as pessoas também, e aí entra no tópico do que a gente vai falar, também se sintam mais engajadas, motivadas, felizes com o seu desenrolar do trabalho, porque uma parte é muito importante em relação à remuneração. A gente vê diversos estudos que dizem que as pessoas trocam, na grande maioria, empregos pelos seus líderes, né, porque ele não uhum, Não é troca nem pelo pelo salário. salário, né. é. Porém, a gente também sabe que, principalmente se você pega na área de desenvolvimento, nessa parte de pessoas que trabalham mais na área de tecnologia, o mercado ele está muito aquecido e Aquecido. eles realmente estão trocando pelo E salário. flexível, Sim. flexível. E O eles estão cara trocando trabalha de casa, e aí você tem toda uma outra questão, né, tipo, da onde ele O trabalha, do quanto que é, isso ele é faz. complexo, né, porque, tipo, dependendo da área, você tem que ter uma outra visão, né, então, tipo, tem esse ponto que o Fernando levantou, é super importante, é que às vezes se o cara vê meio macro, né, às vezes não faz sentido, tem essa parte de dev, dados, pô, a galera aí trocando euro por reais, né, faz muito mais tipo, é óbvio que o dinheiro vai falar sim. também, né. É. Então isso que é muito importante. E também entrando, eu vejo que muitos correspondentes, né, entrando um pouquinho mais para o nosso canal, Uhum, eu vejo que a galera tem muito receio em contratar gente que é sênior, uhum. né, por já ter seus vícios, né, por talvez não aceitar algumas ordens diretas, porque acha que sabe mais, né. Então, assim, como lidar com essa situação dessa mentalidade do correspondente, assim, na opinião de vocês? É que quando você fala, por exemplo, dessa questão do mindset, da visão que ele tem sobre uma determinada situação como essa, eu acho que, assim, primeiro, depende também do profissional que você vai trazer, porque Uhum. sim, ele tem vícios, óbvio, Sim. ele já tem, né, ele já Tem está uma bagagem. habituado, Uhum. exatamente, que é isso que eu ia chegar, tipo, ele já está habituado a fazer determinada coisa de uma determinada forma. Uhum.
Você pode ver isso como um vício ou você pode ver isso como uma oportunidade, que o cara Boa, vai agregar valor para você, porque ele sabe como chegar aonde você quer chegar. boa. Então, contratar uma pessoa aí, novamente entra naquela primeira questão: "Bom, o que que eu preciso? Eu preciso de um cara sênior que realmente venha me ajudar a criar, ou eu preciso de um cara que venha porque o Tem processo que ele ver é se ele tá complexo". disposto também a ensinar aquele que tá do zero, né, porque às vezes o É. Também, cara: "Pô, que sim, tô precisando de contratar, mas eu não tô disposto a ensinar". E tem o lance da mudança, né, de tu fazer uma mudança na tua empresa. Então, também. que o Fernando tem mais autonomia aí pra falar sobre mudança, né. Mas, tipo, cara, mente nova, uma pessoa nova, um gás novo, coloca aqui dentro da empresa, ele vai te dar várias oportunidades de melhoria de processo, vai ganhar em gestão das pessoas, em como Uhum. lidar com as pessoas, engajar. Então eu acho legal trazer isso, essa bagagem, e não ver talvez como um vício, né. São Olhar se É que práticas. olhar o daí copo meio cheio, é que né. daí É, depende, assim, então, aí o que que vai depender, na minha opinião? A pessoa, esse teoricamente, esse vício, digamos assim, ou essa forma de atuação já consolidada, ela vai ajudar a sua organização a ser melhor? Uhum. Se aquilo que a pessoa ela pode te dar enquanto parte técnica, ela for aquilo que você precisa, é uma ótima compra, uma Boa. ótima oportunidade. aquisição. Uhum. Agora, qual é o problema do vício, normalmente com pessoas mais sêniores? Não é muitas vezes a forma como ela faz, é mais a parte das atitudes. Então É, a habilidade e atitude dela, né, a parte mais socioemocional disso que vai impactar. Porque daí tem uma pessoa que já tem esses outros vícios, digamos assim, de gestão, de liderança, da forma como ela fala, do que ela fala, de como ela se expressa. Uhum. Então acho que quando a gente for fazer uma entrevista, talvez, e a gente tiver essa dúvida, acho que uma coisa que a gente precisa pensar é separar esses vícios. O Uhum. primeiro vício que as pessoas às vezes enxergam como vício, para mim é uma oportunidade, na verdade, é enxergar se aquilo que a pessoa tem de experiência e a forma como ela já construiu e faz, e ela Boa. repete aquelas ações, ela pode agregar, mas de um outro lado, ter talvez um tipo de entrevista mais voltada para competência, mais para habilidade, é. para ver se aí tem fit cultural, né, que a gente Uhum. chama, para ver se a cultura, a forma como ela age, aquilo que ela se expressa, realmente vai fazer Sentido pra empresa. sentido para sua empresa. Porque às vezes você tem, por exemplo, pessoas que são muito mais autoritárias, olham muito mais para o custo, mas quando você fala, por exemplo, de uma reorganização organizacional, que você precise de um cara que tenha um perfil mais, autoritário, realmente que controle mais Uhum. números e tenha essa pegada, vai fazer sentido você Uhum. contratar. Sim. Às vezes você tem uma fintech, por exemplo, uma área de desenvolvimento de tecnologia, se você trazer um cara assim, não vai dar certo. Mas aí não é culpa do cara, é culpa da gente que está escolhendo, Aquele né, profissional. e que ele não está Expectativa? casado Uhum. exatamente, não está casado com o nosso fit cultural. É. Então contratar pessoas é muito importante quando você vai fazer esse processo de contratação. Primeiro, saber o que que você realmente precisa, É. ter clareza nisso, que é o que a gente já falou. O segundo é tentar ver essa parte do fit cultural, e o terceiro é para ver se ele realmente tem a qualidade técnica, ou o que que a gente está chamando aqui de vício, essa qualidade técnica, essa forma que construiu a carreira dele, pode realmente agregar naquele determinado momento na nossa organização. E uma dica legal é a gente pensar tanto para quem já tá no jogo, quanto para quem Uhum. a gente tá trazendo, um cara mais sênior, que vai fazer gestão de equipes, é que hoje em dia a gente tem mentorias, É. mentorias de liderança que vão tu faz um alinhamento com essa mentoria falando: "Olha só, eu quero que os meus gestores, sejam gestores com esse fit cultural". Cara, Boa. essas mentorias elas entram e fazem um alinhamento dessas equipes que te levam para outro patamar. Sim. Para outro nível de performance. Boa, boa. E outra coisa também, né, entrando um pouco nessa parte de sênior né, e de ter pessoas que estão começando, cara, é o não sei se é o correspondente, mas acho que o mercado em geral fala sobre isso, sobre a retenção de colaboradores, né. Então como que a gente consegue melhorar essa retenção? É porque nem você falou assim, tem pesquisas que a maioria, né, deixa o emprego pelo líder, né. E como que a empresa pode fazer essa retenção desses colaboradores?
Cara, primeiro, o líder bem capacitado. Uhum. Ele saber dar um feedback correto, ele saber se comunicar. Agora tá muito em alta comunicação não violenta e tal. Uhum. Cara, esse líder que consegue conversar com a pessoa, falar, não só criticar, né? O feedback não é só tu chegar e mostrar, ó, Sim. pô, Heron, tu fez errado aqui. Não, é tu saber elogiar também quando tu fez certo Uhum. e saber corrigir e dividir isso com a equipe. Então, eu acho que um líder que conversa com a equipe é um excelente caminho para te Uhum. conseguir essa retenção. E tem um outro lado, que é onde eu atuo mais, na parte de treinar bem esse colaborador. Pô, ele tá ali na função, ele não consegue desenvolver porque ele não sabe fazer aquilo. Então, entrar com esse planejamento de educar, de capacitar. Capacitar a parte de comportamento dele, então, tem vários pilares que precisam ser desenvolvidos para isso acontecer. É quando você fala também de um ambiente um pouco mais de um olhar mais organizacional, né, o Felipe também contribui muito nesse olhar mais de educação que é bacana, mas quando você fala também, tipo, de um olhar mais organizacional, o que que eu posso fazer para reter colaboradores, porque no final das contas, assim, o que você tem que pensar é o cara, é o sentimento dele, é a pessoa que E é importante escolhe. também falar, né, que não é 100% garantia de alguma coisa, Não, né. jamais, jamais Porque às vezes isso. São jamais formas de diminuir, né, Exato, porque às a vezes a chance exatamente. de gente fala dar no Instagram lá, e isso acontece várias vezes, a gente dá uma dica, chega uma semana depois a pessoa fala: "Não deu certo". Tipo, Bom, aí você já sabe de uma forma de não se fazer, né. Existe agora exatamente. mais 1 milhão de formas de se fazer. vamos errar Vou diferente agora. vou Exatamente. procurar outras formas. Pega outra dica com o Fernando aqui. É, porque quando você fala, tipo, de um olhar mais organizacional e estratégico, o que que a gente precisa pensar? Bom, o que que é reter colaboradores? No final das contas, ele escolher dia após dia continuar trabalhando comigo. Em via de regra é isso. Agora o que que você tem que pensar? Bom, como é que você vai criar um ambiente, uma empresa, que dia após dia, no mercado tão conturbado que a gente tem e que está crescendo, se expandindo, ele escolha estar aqui. Aí você tem que olhar para um lado, de repente, a parte estrutural, que é o que a gente já está Uhum, fazendo aqui, pegando um pouco a fonte, né? Ter um lugar mais bonito, alegre. A gente fala muito no sucesso do correspondente, por exemplo, que não é porque a gente tem um prédio, a gente pode ter uma sala, mas a sala vai estar pintadinha, vai estar bonito, não vai ter uhum. infiltração, vai ter um quadrinho bonito, que já é alguma coisa. Um ambiente Legal. saudável, Um né. ambiente É. saudável, então a parte estrutural ela é importante. É um segundo momento que a gente tem falado bastante aqui também, que a gente fala de ter, além de uma parte estrutural importante, também a gente tem que ter uma questão do que a gente tem feito é um ambiente psicologicamente saudável. E nesse ambiente psicologicamente saudável, você tem líderes, você tem empatia, você tem que treinar as pessoas para que elas façam a atividade que ela está exercendo de uma forma positiva. Não adianta você também querer que uma pessoa execute uma atividade que você sabe que ela nunca fez Uhum, e você exigir que na primeira semana ela já faça com excelência, então Uhum. entra a parte de treinamento. Mas esse ambiente psicologicamente saudável que a gente tem sempre falado por isso que nós aqui na Fontes, por exemplo, estamos agora treinando a média, a alta e a média gestão, porque daí entra naquilo que o Felipe comentou, para que o líder ele entenda de emoções, ele entenda de empatia, ele seja um líder inspirador, ele realmente possa ser um modelo a ser seguido, né? Porque no boa. final das contas a gente numa guerra, pô, se eu olho para o meu, né, meu comandante, eu olho para o lado e eu não confio no cara, o cara fala: "Corre", Já era. eu não corro. Não precisa ir pra guerra, é só olhar pra pandemia, né. Exatamente. Exatamente. Então, nesse contexto, acho que uma coisa importante também para se pensar, e a gente tem falado bastante no sucesso do correspondente e tudo mais, é como eu crio um ambiente psicologicamente saudável e que esse ambiente ele possa ser feliz, que ele possa ser, que as pessoas possam se sentir à vontade, que você Uhum. realmente, as pessoas ainda também nos perguntam: "Bom, como é que eu vou ter um ambiente feliz, saudável, legal, disruptivo, bacana, onde as pessoas realmente se sintam à vontade para dar risada e conversar, e mesmo assim ter metas Ter desafiadoras a e produtividade, né. mesmo assim eu extraia cada dia mais produtividade para ele". Então tem várias outras questões que você vai derivar daí, por exemplo, endomarketing, que tipo de Legal. ações você faz, o que que você constrói, tem coisas que não custam muito dinheiro, que você É, pode fazer em relação à parte do endomarketing, que tem coisas que custam um pouco mais, e aí você vai Sim. ter que priorizar. independente do tamanho da equipe também, né, Fernando. Também Eu com 5 pessoas ou com 100 pessoas, cara, tem estratégias que funcionam independentemente
do tamanho dessa equipe, né? O que a gente tem falado também, por exemplo, nessas mentorias que a gente fala bastante com o sucesso do correspondente, Sim. principalmente, você tem que pensar que líder você quer ser e que empresa você quer ter. Uhum. Então, Uhum. porque não adianta falar, não, o dia que eu tiver 100 pessoas e eu tiver um Eu prédio, mudo a eu cultura. mudo. Não, né? Uma das coisas que me fizeram vir trabalhar aqui, dentre as coisas que eu pesquisei, e aí eu vi isso muito na prática, e eu falo isso na maioria das vezes que eu tenho a oportunidade, não porque ele é meu chefe, mas é porque realmente é uma coisa que eu vejo dia após dia, é aquilo que o João, né, sempre comenta. Bom, ele sempre quis criar uma empresa onde ele gostaria de trabalhar, aonde Uhum. ele se sentisse bem trabalhando. Uhum. Então isso tudo desdobra a partir dele ações, né, a partir dele outras coisas que fazem com que a gente tenha hoje um ambiente muito mais leve, acolhedor, legal, bacana, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas metas, muitas coisas a serem traçadas e triadas. Então, por isso que também é importante a gente pensar que tipo de líder e ou dono eu quero ser daquele meu negócio, porque é desde o início que você tem que criar. Tem algumas empresas que a gente não precisa falar o nome, que elas já têm como natureza ser mais que vai mais para o embate, que vai mais realmente para essa questão de produtividade, performance, resultado e tudo mais. Então, assim, Então, tem empresas que já têm por natureza a essência A cultura é de. cultural. Você pega um grande exemplo disso, que daí a gente pode falar, por exemplo, que todo mundo já sabe, que é o Elon Musk, que ele Sim. tem uma pegada um pouco mais complicado. Eu sou fã desse eu vi que tu leu o cara. livro, eu também li esse livro, o O livro cara é dele. muito fera, tipo, em questão de resultado, né. E tu lê o livro, já chegou a ler o livro dele? Já. E, tipo, é literalmente, o cara é quase um maníaco, né. E aí você tem também uma outra que o pessoal sempre comenta do iPhone, me Da Steve Jobs. Steve Jobs. Ele tem uma pegada mais de resultado e tudo mais, aí não cabe Sim, aqui ficar falando também em relação Tinha, a né? isso. tinha. Tinha, né. Mas no final das contas, se essa determinada empresa ela tem isso por natureza e ela tem claro para ela e para a organização que é a forma como ela quer agir, tá tudo bem. As Sim. pessoas que vão escolher trabalhar nesse lugar já sabem aquilo que vão encontrar. É. Então, por isso que é importante pensar, né, que tipo de empresa e líder a gente quer ser. Estar alinhado com os outros líderes, né, porque, pô, o Exato. cara E contrata cascatear, né? contrata uma pessoa lá, pô, quando vê meu líder é tipo, pô, resultado, resultado, resultado. Às vezes o cara lá, o que tá abaixo dele fala que vai ser de boa, é uma empresa que pensa Não, vem pra cá, vai ser tranquilo. então, tipo, também tem essa parte de alinhamento, né. Tem essa e aí uma das coisas que aí entra muito também numa forma de reter e engajar, que passa muito pela comunicação. Como é Uhum. que eu realmente comunico, como é que eu cascateio esse tipo de informação, esse tipo de estratégia, né. Hoje em dia tem alguns tipos de metodologia ágil, por exemplo, o Boa. OKR, enfim, tem outros tipos de OKR, por exemplo, se a galera for querer buscar, que ajuda muito no desdobramento de metas e ele tem uma concepção desse desdobramento de metas, ele também ser, mais de baixo para cima do que cima para baixo. Então tem toda uma filosofia, uma metodologia para isso, mas enfim, a parte da comunicação, manter todo mundo na mesma página, como é que você comunica isso também é importante, e que por, né, consequência, assim, tem também a parte de cargos e salários, plano de sucessão, tem uma série de coisas que você tem que pensar para que realmente o cara, né, a pessoa possa escolher dia após dia estar trabalhando com você, e aí nesse caso você vai estar retendo essa pessoa. Então, a dica é, cara, você tem que pensar nisso de uma forma um pouco mais global. Não tem uma Uhum. receita de bolo, senão eu já estava rico. Você tem Tá que tudo cheio de só tinha Cristiano Ronaldo, Messi já era, é, mal o Neymar ali jogando, não. completando o time, aí o Mbappé na reserva. Então, nesse contexto, assim, não tem uma fórmula mágica, a gente tem que pensar aquilo que faz sentido para a organização, levando em consideração aquilo que a gente falou que é a parte da cultura organizacional. Então, a dica realmente é tentar entender que tipo de organização eu quero ter, que tipo Uhum. de gestor, uma vez que eu não seja o dono, que tipo de gestor eu quero ser e se esse tipo de gestão que eu tenho para oferecer, ele tem realmente fit cultural com aquilo que a organização está me pedindo. E aí, a partir daí, você pode desdobrar vários temas, né, várias coisas, como a parte do treinamento, né, que o Felipe pode falar melhor do que eu. É, e o Fernando falou da cultura organizacional e tem uma segmentação que é a cultura da aprendizagem. De tu ter uma Boa. empresa que ela busca o conhecimento constante.
o desenvolvimento constante. E daí tu começa a abrir vários braços, cara. Por exemplo, tu tem uma empresa, um quadro de colaboradores que busca muita informação de fora. Não, eu não tô falando de curso que tu senta lá na frente, sala de Ô, ô, aula e aprende. ô, Felipe, antes de continuar, fala pra galera ali o que é TOT, pra elas entenderem em Boa. quem que são vocês e que Então vocês são tá. especializados. A TOT, ela é focada em criar ela traz as demandas do mercado de uma empresa que precisa treinar os seus vendedores. Como fazer ligação para trazer um cliente novo para dentro da correspondente bancária. A gente faz esse treinamento focado nessa empresa. Como é que você vai abordar o cliente? Como é que é o processo de venda? Quais são os gatilhos que ela vai poder falar no telefone para conseguir fazer essa venda e como concretizar essa venda? Pronto, montamos um treinamento padronizado para toda a empresa. Então, eu posso ter Legal. 30 pessoas no meu time de vendas, 100 pessoas, todo mundo vai entrar na empresa e receber a mesma informação. Eu tenho padronização. Boa, por Então, de isso. forma resumida, é isso que a TOT faz. E de uma forma divertida, Uhum. focada em experiência. Divertida nem sempre é engraçado, mas Sim. é uma coisa agradável, como um game, um vídeo, uma animação em 2D, 3D. E a gente também trabalha com algumas tecnologias, como tecnologias inovadoras, como realidade aumentada e realidade virtual, para dentro da educação Boa, dessas empresas. boa, boa. E sobre essa cultura de treinamento, né? Tipo, o quanto é importante você ter essa parte de, né, de estruturar bem o seu treinamento para essa retenção de colaboradores. O quanto isso influencia? Influencia muito na qualidade da minha entrega. Uhum, Então, por exemplo, vou precisar cadastrar uma portabilidade. uhum, Um colaborador bem treinado, ele vai cadastrar uma vez e vai passar essa uhum. portabilidade. Um colaborador que está ali na curva de aprendizagem dele, evoluindo, vai demorar mais para ter essa aprovação. Eu demorei 10 propostas para saber que não ia para frente quando eu comecei. Um colaborador bem destreinado, né? Mas na época era o que foi o teu processo de aprendizagem, não tinha um material para te estudar. Não, era assim, ó, precisa digitar essa proposta. É, Vai lá Vai, e voa, vai lá vai lá e e, vai lá tenta. e voa. Toda vez que eu apertava um botão, fechava a página. eu reacerto. Eu Eu que reacerto. acerto. Passou esse campo aqui, vamos para o próximo. Vamos ver o que vai dar de errado Que era aqui. bem. Mas quando eu consigo também ver para um lado de inovação dentro da empresa. Meus colaboradores, se eu treino eles, eles estão antenados no mercado, sempre buscando informação, conhecimento, metodologias ágeis, eu consigo criar uma empresa inovadora. Então, Uhum. eu aumento o meu arsenal, eu como colaborador, eu conheço mais ferramentas e eu consigo trazer propostas novas. Consigo trazer um processo novo para venda. Pô, lá, oportunidade no FGTS. Qual nicho a mais que a gente pode abordar para vender para o pessoal? Um discurso de venda, né? Que a gente chama de uma Uhum. ligação fria, por exemplo, para prospectar. Eu posso chegar, criar novos métodos, porque eu estou ligado no que está acontecendo. O governo liberou uma, uma, Uma margem lá. uma margem, uma lei nova. Uhum. Cara, tô ali, tô antenado. Então, isso é uma organização que aprende constantemente e Uhum. tem a ver com cultura de E, aprendizagem. e sabe que eu vejo também o correspondente, falando sobre treinamento, o correspondente ele é muito imediatista, né? Ele quer tudo muito rápido, né? Então a vida do correspondente sempre foi: eu cadastro uma proposta, 5 dias, 5 dias está paga essa proposta, 6 dias eu tenho esse dinheiro na conta. Uhum. Então ele cria uma cultura de imediatismo, ele cria uma cultura de estar recebendo as recompensas muito rápido, né? E eu vejo isso também por mim, né? Porque eu também sou assim, né? De estar querendo as coisas muito rápido. Agora que a gente está mudando a nossa mentalidade lá na empresa, né, para até vindo para a fonte se adaptando a esse negócio. Mas eu vejo que muitos correspondentes têm o pensamento também, e eu tinha, de cara, eu vou treinar esse cara por 10 dias para ele sair. É, Eu vou Então ensinar o eu vou segredo do ensinar o cara sucesso para aqui. daí quando começar a trabalhar ele vai sair, né? Então, tipo, isso é um grande pensamento assim que ir nas lives, falar de treinamento, pô, você tem que se dedicar no seu treinamento, você tem que treinar a galera por 3 dias. A galera acha: "Nossa, 3 dias já não 3 dá. dias sem vender, tá doido? 3 dias sem vender, sem gerar fluxo de caixa, tá maluco?"
né? Então, assim, isso é uma forma legal de É. educar a galera, o correspondente, porque quando eu vim daqui para Fontes, eu vi o quanto é importante de um treinamento, né? Treinamento é investimento. Exatamente, exatamente. Então, aí a cabeça do correspondente, às vezes, né, difícil. A galera tá começando a mudar agora com essas lives de, cara, a gente precisa investir em treinamento, né? Independente se o cara vai ficar, não, depois é uma escolha do cara. Não tem como o cara prever que o cara vai sair, né? E quando você fala em treinamento também, acho que tem uma abordagem muito técnica, operacional, digamos assim, que ela é bem importante. Então, quando você tem, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar no operacional, no atendimento, ou alguma coisa que tenha um fluxo bem mais padronizado do que um gerente Uhum. comercial, por exemplo, o treinamento ele também tem muito mais relevância no curto prazo. Por Uhum, exemplo, né, hoje a gente aqui na Fontes, a gente tem um programa de treinamento junto lá com a Cláudia e a equipe no Fontes Acelera, onde a gente, para cada novo colaborador que a gente tem no atendimento, a gente fica de 5 a 7 dias focado no treinamento. Então a gente tem um instrutor de treinamento, uhum, né, ou a Betina, o Bruno, o Felipe, enfim, Uhum. a Eneida, eles têm esse instrutor que fica dedicado, né, uma área dedicada para treinar aquela determinada pessoa, para que depois de 5, 7, 8 dias ela realmente possa entender do que ela está fazendo, por que ela está fazendo, e ela aí Boa. possa diminuir essa curva de aprendizado. Ela não vai uhum, precisar lançar 10 propostas igual o Heron Sim, para aprender, perfeito. ela já vai fazer isso na primeira vez. uhum. E aí, por isso que essa parte, quanto mais eu treino as pessoas, maior, né, a tendência é que ela seja mais produtiva. Uhum. E aí a tendência também é que ela tenha menos erro no processo, então ela me dê menos retrabalho. Então, quando você fala numa parte mais técnico-operacional, o treinamento ele é muito importante. E a gente tem Boa. feito um trabalho muito bom aqui através da Cláudia, enfim, do Fontes Acelera, com essa pegada de fazer essa parte de treinamento, dar essa orientação. A Totti também está nos ajudando e vai nos ajudar cada vez mais de Massa. estruturar, né, de como treinar, né? Acho que a Totti também traz essa questão de como treinar. Não é só um PowerPoint, não é Não só é um só falar, PDF, né? não é só isso, não é só aquilo. Tem uma série de formas que você pode potencializar a entrega, né, o aprendizado dele, e ao invés de você ter que fazer isso em 15 dias, você fazer isso em 5. Então tem uma parte mais tecnológica também que você pode, e a Totti traz essa questão muito bem, de também conseguir, aqui vai ser um vídeo, aqui vai ser tipo um podcast, aqui vai ser um YouTube, aqui você vai aprender através de um jogo, uma Um Massa. gamificação, simulador, né? Por um exemplo, vou cadastrar Estudar uma. o que melhor atende o treinamento, é, né? Na parte operacional, eu posso criar ali um simulador de proposta para o cara treinar e quando ele errar, vem um feedback para ele, ó, pô, você Ah, errou aqui por causa desse motivo aqui. legal. Então ele aí já vai tem aí, aprendendo. por exemplo, em outra empresa que eu já trabalhei, a gente tinha, por exemplo, essa parte de, realidade aumentada. Então o cara colocava um óculos para saber Pô, é uma puta experiência pro cara, né? como é que É, ele tinha que fazer por Massa, velho. exemplo, a como é que ele estava sendo treinado por uma parte muito mais técnica de um motor a diesel que ele tinha que mexer em uma determinado componente lá dentro. Ao invés de eu ficar desmontando vários Uhum. motores, eu tinha a realidade aumentada que ajudava ele a entender qual que era o sim. componente, como ele chegava lá e tudo mais. Então tem uma série de parte tecnológica que você realmente pode, quando você tem esse dinheiro e ele é bem investido Bem para investido. você fazer. Mas se você não tem, você também pode ter lá uma pessoa que seja dedicada para fazer o treinamento, porque pegar uma pessoa da própria operação e treinar outras pessoas, às vezes você não tem uma padronização, às vezes você não O tem uma estresse, né, às didática, vezes É. às vezes a pessoa também não tem a paciência e ela também, exatamente. isso também tem que se Ô, pensar. Então, uma Fernando, dica é pensar como a gente pode pegar, ou numa pequena empresa, de ter alguém que tenha uma característica, que tenha realmente essa pegada né, de ensino, de educação, para escolher ela para ser a sua Só pra treinadora, a treinar. sua, né, multiplicadora interna. e Legal. algumas empresas gostam de fazer um rodízio, né, dessa Sim, pessoa. Então, essa semana vai o Heron fazer a integração desses novos colaboradores, Uhum. fica ali 6, 7 dias. Semana que vem vai o Felipe, na outra o Fernando. Cara, cada um tem um ponto, uma prioridade diferente para explicar. Então, a turma dessa semana não vai receber o Mesmo. mesmo padrão de informação que a turma da semana que vem. Uhum. E isso é um ponto crucial para a gente conseguir padronizar. E um dado importante que eu fui buscar aqui no celular agora é que no ano passado, devido ao cenário que a gente teve
teve um aumento de 20% de investimento em educação Caraca. nas empresas, só no ambiente corporativo. Então isso quer dizer que a gente migrou, né, o nosso modelo, muitas coisas se transformaram e a gente precisou se capacitar nossos times para acelerar essas transformações que a gente Cara, que passou. legal. Então, cara, essa média raramente passava de 10. Uhum, 10 um ano que teve muita mudança, uhum. mas ficava ali na média de 5 a 7% Massa, de massa. investimento. E outra coisa importante também, a gente vai um pouquinho mais nessa parte de líderes, né? Então, assim, como a gente desenvolve nossos líderes, né? Porque às vezes o cara, né, tem muitos que não tem nem vontade, né, de, Uhum. de ser um líder, porque é mais responsabilidade. Mas como se faz esse treinamento para desenvolver o nosso líder? A Fonte está com um programa sensacional de desenvolvimento de líderes, né? Mas como que a gente faz esse treinamento assim para a galera? Bom, aí entra também, né, como eu falei, bom, se você pensa, por exemplo, numa parte de treinamento mais técnico operacional, normalmente isso é mais bem visto. E Uhum, aí quando você pensa num outro tipo de treinamento que é para mudar, para alinhar habilidades, atitudes e transformar o indivíduo de dentro para fora ou, foi aquilo que o Felipe já falou no começo também, de você pegar esse líder e fazer com que ele esteja na mesma página da cultura da organizacional empresa. que você tem, são coisas diferentes. Então, para cada item desse tem uma estratégia diferente. Não tem uma receita de bolo, como a gente já falou. Então vai muito depender do que você quer. Ah, você quer transformar você precisa transformar a cultura organizacional, vai passar muito pelo de como você vai vender e treinar os seus líderes. Então isso seria um tipo de abordagem diferente. Se você precisa treinar o seu líder, porque ele, Ah, por exemplo, eu cresci demais, né, realmente assim, tive nesse meio do caminho, né, dobrei de tamanho, tripliquei de tamanho e tive vários líderes que eles não foram bem capacitados, aí a parte do treinamento de capacitação para ele, de ferramentas, do que é um feedback, como é que ele vai reconhecer, como é que ele vai ter que tratar, que tipo de comunicação ele tem que ter, o que é esperado dele nesse papel de líder que até então ele está como um líder mais operacional, mais Uhum. fazedor, e agora uhum. é esperado dele um líder mais estratégico, mais reflexivo, né, que ele pense mais sobre isso, então também depende. Vai depender muito do contexto da sua organização, que como a gente falou, né, eu não pensei em que tipo de organização eu gostaria de ter, e hoje eu tenho uma organização que é ruim, você vai ter Uhum. que mudar a cultura organizacional, e é bem mais difícil do que você criar um programa de desenvolvimento de líderes, por exemplo, que você vai, ajudar aquela pessoa a performar melhor Uhum. através de dicas, de orientação, E de tem que cuidados. e tem que ver se o líder quer também, né, porque Então, dependendo desse feedback que você vai dar para o cara, vai falar: "Não, não quero, eu sou assim, não muda assim", vai aquele efeito Gabriela, né. e nos últimos anos a gente viu o desenvolvimento do líder técnico. É esse líder que ele não quer ser um líder de pessoas, ele não quer ser um gestor. Hum, Mas Uhum. ele é muito bom no que ele faz e ele quer ser um especialista ele quer compartilhar esse conhecimento, essa bagagem que ele tem com a equipe. Então a gente vê um movimento do mercado também de dividir, né? Ele vai ter o líder, o gestor, o coordenador, mas ele também vai ter dentro dessas equipes o líder técnico, que é uhum, aquele cara muito bom, ele é excelente e vai ter um plano de carreira para ele crescer também como líder técnico. Isso é um movimento que eu acho muito bacana, para o cara que justamente você falou lá no uhum. começo, né, da pergunta. "Pô, eu não quero assumir esse ter Não que quer. falar com um monte de gente, tá doido? Não, Tem que eu dar sou feedback, pô, É, feedback, desenvolver, ter quando o cara errar, eu tenho que empatia. falar pra ele que ele errou? Não, É. eu faço o meu bem feito". é. Por isso que daí naquilo que a gente comentou já a respeito de plano de sucessão, o ideal é que você só promova uma pessoa a Uhum, ser líder, de gestão de pessoas, uma vez que você já colocou ele como um talento da empresa, você já mapeou que aquela pessoa Uhum, é um potencial, você vai fazer alguns treinamentos antes que essa pessoa assuma o cargo de uhum. gestão. Tipo, como é que você vai dar um feedback, como é que você vai ser mais empático, enfim, criar algum tipo de programa que seja dividido entre antes e depois, antes dele virar gestor e depois que ele virou,
E nesse, quando digamos, eu criei meu plano de sucessão, mapeei meus talentos, eu vi que o Heron ele pode ser realmente um novo gerente. Uhum, Aí eu estou dando aí, eu criei dentro disso alguns tipos de treinamento. E nesses, tipo, 2 treinamentos iniciais, que é para ele entender o que que é esperado de um gestor, qual que é a postura de um gestor e tudo mais, como, ele vai ter essa autoconsciência. Nesse uhum, programa ele fala: "Pô, obrigado porque você me considerou um talento, e entendendo aqui dentro desse programa, dentro dessa conversa, eu não me encaixo". sim. Então o ideal é que É o você já mundo ideal. mapeie isso antes e dê a oportunidade da pessoa continuar onde ela está. Porque, por Sim. exemplo, ok, a gente tem só um presidente, a gente não Uhum. tem vários. Uhum. E tem pessoas que, né, a gente precisa de profissionais em todas as camadas da organização. Então, nesse contexto também, quando você for tentar criar um plano de sucessão que vai estar atrelado com esse plano de desenvolvimento de líderes, é que antes de você promover aquele cara a líder, Ele ele passe. realmente saiba o que é esperado e qual vai ser, né, o desafio que ele vai encontrar dali para frente, É. para que ele possa então entender aquilo que realmente será esperado e para ver se ele vai dar conta, se ele quer. Mundo Exato. ideal, né? Preparar ele, mapear e preparar ele antes de se tornar gestor, Uhum. se tornar líder. Em alguns momentos a gente não consegue. A gente tem que trazer ele para aquela cadeira de gestor e ir preparando ele ao longo Ao da longo do tempo. jornada. E aí existem várias formas, né? Uhum. Mentorias, programas externos para fazer isso, ou você desenvolver internamente, dependendo do seu tamanho, né? Quadro de colaboradores, tudo Uhum. mais, da tua É, estrutura. hoje falando da Fontes, por exemplo, como o Heron comentou, a gente criou aí um programa de desenvolvimento de líderes para diretores e superintendentes e um programa de desenvolvimento de líderes um pouco diferente, mas robusto também, para gerentes, coordenadores e supervisores. Porque eles serão eles são a chave da transformação para onde a gente quer chegar. Uhum. Sem esses líderes bem treinados, eles não vão conseguir fazer essa comunicação que a gente falou que é Uhum. Uhum. importante entre a estratégia que a gente está desenhando e a execução. Então, por isso que treinar muito bem esse quadro de líderes, ele é importante e a Fontes viu isso como uma coisa, né, realmente que precisa ser feita, que vai ser super importante para onde a gente quer chegar. E a gente tem, né, realmente trabalhado muito com esse programa de desenvolvimento em várias frentes. A gente está hoje, n- essa semana que vem vai ser o terceiro módulo de 10 módulos nesse programa de Massa. desenvolvimento de líderes, junto com essa questão de mentorias individuais para que esses líderes também possam refletir sobre os seus comportamentos, as suas atitudes, aquilo que é esperado desse cargo para criar um PDI, né, um programa de desenvolvimento individual, e aí Uhum. cada um terá o seu, para que a gente tenha, com o passar do tempo, mais padronização, digamos assim, né, que cada um é cada um, mas mais ou menos uma Sabe, padronização de entrega, de Do que é ser um postura. líder fontes. Exato. porque às vezes, né, você pode ter um líder, né, o que pode acontecer, pô, tem 2 setores aqui do lado. Ah, esse líder aqui lida de um jeito, aquele Isso. outro lida totalmente diferente. Aí esse aqui quer ir para outra equipe de lá, né, e Isso também acontece, é. acontece, né, tipo, ah, não, mas aquele Porra, líder o lá é cara lá mais é queridinho, aí esse aqui já é mais casca grossa, quero ir lá para equipe do outro, né, então também serve sim, para padronizar e ser, né, todo mundo na cultura da empresa, né. sim. Porque daí uma consequência disso, né, que a gente tem uma vez que a gente tenha a gente também terá, um plano de desenvolvimento e também uma avaliação de performance. A Uhum. gente tem que também, para ter um lugar mais justo e meritocrático e igualitário, a gente tem que, de uma certa forma, avaliar todas as pessoas com uma régua mais ou menos parecida. Uhum. Igual nunca é, Sim. óbvio. Mas aí, né, hoje a gente usa, por exemplo, o conceito de nine box. Então, Uhum. Uhum. como a gente vai, através desses líderes, eles entenderem como é mais ou menos a régua de avaliação, para que nesse exemplo que o Heron deu, indiferente se eles são pessoas com perfis diferentes, mas eles avaliam os colaboradores mais ou menos da mesma forma, Uhum. cuidam dos colaboradores mais ou menos da mesma forma, dão feedback, orientam, delegam, monitoram, enfim, para que no final das contas, quando a gente realmente tiver aí esse mapeamento, né, de avaliação de performance, a gente possa ter
todo mundo avaliado com uma régua muito similar, e aí Uhum. sim eu ser igualitário e meritocrático para falar: "Ah, legal, essas pessoas aqui são os meus talentos, essas pessoas aqui realmente eu preciso desenvolver por A, B ou C". Isso também é uma estratégia muito importante de pensar como eu vou fazer uma avaliação que ela realmente seja mais padronizada em relação à forma, mas também Uhum. em relação a, digamos assim, a forma como o gestor está avaliando seus Uhum. liderados. É, Boa, legal. E boa. a dica é que tem muito conteúdo na internet sobre Ninebox, por exemplo, que é Sim. a metodologia que vocês usam, né? Explica pra galera aí o que é a Ninebox. Essa aí eu vou passar pro Fernandão. Bora. Ninebox é uma metodologia que é simples, você tem o eixo de performance e o eixo de habilidades, atitudes, entrega, aí cada empresa pode chamar isso de um jeito, e o que que ele vai fazer? Ele vai de um determinado eixo, ele vai pegar a performance, ou seja, as minhas metas, quanto que eu entreguei, se eu superei, se eu não superei, e em um outro eixo ele vai pegar as minhas habilidades. Que Boa. aí tem um conjunto de habilidades que nós aqui mapeamos como as habilidades e atitudes ideais ou esperadas para todo mundo na organização. E aí uma vez que eu fale: "Bom, eu tenho um conjunto de 10, 20, 50, 100 perguntas. Cada empresa vai usar um tipo diferente de conjunto de perguntas para fazer uma avaliação das pessoas. Digamos que você usou 30 perguntas, um exemplo. E aí o que que acontece? Cada gestor vai lá e faz a avaliação do colaborador e ele Legal. vai entender dentro de um conjunto de habilidades e atitudes como aquele colaborador performou sobre aquelas entregas. E aí o Nine Box é porque ele é um gráfico Uhum. dividido em 9, onde o 6, 8 e o 9 tá mais relacionado à minha alta performance, o 1, o 2 e o 4, pessoas que estão abaixo da performance. O 3, o 5 e o 7, que seriam, pessoas que estão na mediana. Então a Uhum. gente prioriza as pessoas que estão mais como talento, como realmente Boa. pessoas que entregam uma alta performance e têm habilidades e atitudes elevadas. Você pode ter uma pessoa que, pô, é muito boa para entregar metas, mas Uhum. ela não é muito boa em relação ao traquejo com pessoas, o relacionamento, as suas habilidades, comunicação, Uhum. e você pode ter o inverso. E aí, a partir desses extremos, você acaba criando um plano de desenvolvimento individual. Ah, pô, você bateu a sua meta, você controla ela, você é muito bom na execução daquele determinado Uhum. trabalho. Mas em relação à sua parte interpessoal, que é a sua parte de comunicação, engajamento, feedback, inteligência emocional, e por aí vai, você é muito ruim. Então vamos mudar esse conjunto de coisas aqui para que você eleve e aí você se equilibre. Equilíbrio. E o inverso é verdadeiro, quando você é Uhum. muito bom nisso, mas não entrega a meta, também é ruim. Então Sim. por isso que nessa questão do Nine Box, que é o que a gente está tratando, que no final das contas ele vai te dar de uma forma gráfica, através desses 2 eixos, quem são os seus talentos, quem são as pessoas que realmente estão performando mal, que você precisa fazer um tipo de avaliação diferente. Ô, Fernando, e no Ninebox também tem a questão de você responder esse questionário, teu gestor e teus pares? Depende da estratégia da organização, ele pode ser, 180, Uhum. 360, enfim. Tem organizações que você faz isso a 4 mãos, ou seja, o colaborador responde, o gestor responde, Legal. o gestor do gestor responde, Uhum. algumas pessoas que foram elencadas, que têm uma participação, responde. Aí vai depender muito mais da parte, técnica, ou seja, da parte de que tipo de sistema você usa, porque não existe um sistema do Ninebox. O Uhum. Ninebox é um Sim. conceito. Por exemplo, nós aqui usamos o Sênior, eu já usei o SAP, enfim, Uhum. vai depender muito do sistema que você vai usar e esse sistema pode ou não te dar uma possibilidade de fazer uma avaliação mais completa, digamos assim. Mas aí é mais uma questão de sistêmica do que propriamente conceitual. Legal, legal, bacana. Outro tema também que é muito importante, que a gente tá assim, né, principalmente vindo sempre trazendo para o correspondente, cara, essa mentalidade de inovação, né. Então, tipo, como a gente engajar a galera a ter essa mentalidade de, tipo: "Pô, eu quero inovar", né, porque às vezes o cara, pô, tem a mentalidade lá de que eu não posso inovar, ou às vezes ele não tem espaço para pensar em Uhum. inovação, né. Como a gente lida com essa mentalidade de inovação? A gente pode colocar 3 pilares aqui, que eu gosto de trabalhar. O primeiro eu falei antes, que é capacitar, Uhum. entregar
portfólio, arsenal, né? Arsenal é ruim, né? Uhum. Mas um leque, aumentar o Uhum. teu leque de conhecimento para saber o que existe fora Uhum. daqui. A segunda é a gente compartilhar conhecimento, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, Uhum. trocando experiência, falando do dia a dia, boas práticas, tu oportunizar isso na tua equipe Uhum. para que as boas práticas sejam compartilhadas e tu consiga fazer melhorias e Boa. inovação. E a terceira é tu poder deixar ele errar. Uhum. Claro, na da Uhum. forma certa, mas é tu não ter uma cultura de retração, Uhum. tu oportunizar que ele tente. Sim. Então e tu tem um canal para isso, né. Uhum. Claro, não é assim: "Pô, hoje acordei, estava no banho, tive uma ideia, vou chegar lá e vou fazer". Não, é tu ter um canal para te ter pessoas que ele possa compartilhar e validar Essa ideia. essas ideias que estão surgindo. Então existem muitos as empresas costumam muito trabalhar com programas de inovação, né. E lá tem um portal onde as pessoas cadastram suas ideias, depois Legal. vão fundamentar essas ideias com números, com base de informação, com compartilhamento com outras pessoas. Então eu vejo que esses 3 pilares: treinamento, compartilhar o dia a Uhum. dia, compartilhar conhecimento e, canal de inovação. Porque É como Fernando, às vezes, o colaborador vai lá nas boas intenções tentar dar uma Uhum. ideia e pã, é cortado, né. Então daí acaba que gerando aquela retração: "Pô, por que que eu só vou dar uma ideia se eu sempre vou ser cortado?", né. é E às vezes até verdade. não é nem culpa, às vezes, também do gestor ou também nem dele, porque às vezes a ideia também não é boa e também tem o caso que também o gestor é assim, né. Então Aí também entra o essa gestor, né, como é que ele vai É. explicar que não é o momento e tal. É exatamente. porque, por exemplo, quando você fala também de inovação, Uhum. as empresas que mais inovam são as que mais erram, né, como o Felipe Uhum. comentou. A diferença de uma empresa que dá certo atualmente para uma que não dá certo, é que a que não deu normalmente ela demorou muito tempo para identificar o erro que É, cometeu. Uhum. Então as empresas mais inovadoras do mundo atualmente são as que mais erram, só que com uma diferença muito grande de, se adaptar rapidamente àquele erro. Então Uhum. eu errei, resolvi, errei, resolvi, errei, resolvi e sempre errando de uma forma um pouco diferente. E aí ela vai se consolidando, melhorando e crescendo, se é. amadurecendo. Uhum. E isso também passa por uma questão de filosofia, cultura, que acho que essa, né, como o Felipe comentou que essa parte é importante, porque você como organização, né, uma organização ela tem que propiciar que a pessoa ela se sinta bem, ela se sinta acolhido e ela se sinta segura em errar. Sim, Porque, por exemplo, há determinadas coisas que você não pode errar. tem E aí você coisas. tem mapeamento de processo, padronização, você tem sistema, você tem Pocayoke, você tem uma série de coisas que você vai criar ao longo do desenho do processo para que você não erre. Porque Uhum. não é em todo lugar que é permitido errar. Uhum. Né? Você No fala, hospital não. E nem exatamente. todos Então, exatamente, não todo processo dependendo do processo também, exato, né. aí você vai falar: "Ah, você pode errar em todo lugar?". Poder pode, porque nós somos pessoas e Uhum. inevitavelmente Sim. iremos, errar. O que você tem que ter é a consciência que tem processos padronizados, que eles podem ser robotizados, que eles podem ser através de inteligência artificial e tudo mais, ou quando não dá, ou quando você não tem dinheiro, criar algum tipo de sistema, trava, né, que a gente chama de Pocayoke, por exemplo, Uhum. para que permita que você erre o menos possível ou encontre aquele erro mais rapidamente. Mas isso são mais coisas mais operacionais, Sim. técnicas. Agora, de um outro lado, quando você fala de uma cultura de inovação, você tem que estar propenso a realmente a ter a resiliência de entender que aquele erro E era paciência necessário para também. que você fosse para um outro patamar. Porque é um processo experimental. Exato. É. A diferença é que tem, por exemplo, né, metodologia ágil ajuda nisso, com Uhum. design thinking, com Scrum, com Sprint, com algumas outras metodologias que fazem com que você vá, então, fazendo pequenas entregas para que Uhum. você, minimize esse erro. Antigamente era muito comum você desenvolver um software, por exemplo, então você entendia o que o cliente queria, colocava todo mundo para fazer e 6 meses depois você entregava para o cliente e o cara falava: "É, não ficou mais ou menos ficou Uhum. mais ou menos o que eu queria". Hã. Hoje em dia, através do Scrum, por exemplo, você vai fazendo pequenas entregas, pequenos lotes, aí Pra não chegar no final. você vai corrigindo a rota mais rapidamente.
Só que isso tudo passa quando você fala, por exemplo, de uma organização, é como você cria uma cultura aonde o erro ele é permitido, Uhum. porque eu tive a experiência, depois que eu saí da minha antiga empresa, de fazer uma consultoria em uma outra empresa que eu não cabe o nome, porém, a gente estava nessa: "Bom, vamos criar uma cultura aqui de permissão de erro, uma cultura de inovação, uma cultura onde realmente errar vai ser bacana, porque a gente precisa Precisa. se reinventar". Pô, o primeiro gerente que fez uma coisa que não era tão grave assim, mas que deu um pouco de prejuízo, foi mandado embora. O que que você acha que aconteceu Ai, com todos os outros? meu Cara, Deus do medo? céu. Exato. Então, assim, Caraca. adianta você falar da boca para fora? Não. Então também, assim, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Se É. você nesse mercado hoje, quem não inova, está fadado ao insucesso. Uhum. Mas também não adianta você não ter resiliência, não ter realmente O ambiente tem que ser preparado, né? para Uhum. isso. E nesse momento, quando você tem um erro, e esse erro ele foi bem conduzido, ele foi bem tratado, e você realmente conseguiu, reagir rapidamente àquele erro, tem que ser exaltado, É. comemorado e servir de bom exemplo. Porque senão você vai cometer, né, pô, esse Esse gerente cara que foi nunca mandado embora, esquece, todos os nunca outros mais nunca vai mais ter a fizeram nada. mentalidade de inovação dentro da empresa. Pô, errei, foi mandado embora, assim, pode ser o guru da inovação que não vai entrar inovação na empresa do É, A gente cara. falou do Elon Musk, né, agora há pouco. É, Quantos foguetes ele já explodiu na SpaceX? é. É permitido o erro, mas a partir do momento que tiveram todos esses foguetes que explodiram, não tinha ninguém dentro. A Uhum. partir do momento que tiver alguém dentro, esse tipo de erro não pode mais ser cometido. exato. Então não pode mais explodir o foguete, É, né? E eles comemoraram esses dias, né, que ele conseguiu decolar, Pousar. ficou tipo 2 minutos e voltou e pousou sem explodir, Uhum. sem ninguém. Tipo, cara, pequenos avanços e São são comemorados. comemorados, né? Uhum. Isso faz parte da inovação. E hoje ele é um dos caras mais inovadores do mundo. é. Uhum. E a parte de treinamento também é muito importante nesse sentido, que é como o Felipe comentou, porque as pessoas elas também têm que ser capacitadas para aquilo. Se Sim. você fala, por exemplo, de algum tipo de metodologia que você nunca ouviu falar, não adianta você ficar só falando, você vai ter que treinar as Uhum. pessoas. Existe, né, tipo um rito, digamos assim, existe uma cadência para Não você vai falar. acontecer do nada, né. Você vai falar de. Não um comprimido, né? É. Exato, então assim, você também tem que treinar as pessoas, você também tem que, de uma certa forma, seja de uma parte operacional ou uma parte mais comportamental, de dar esse treinamento, esse desenvolvimento, você tem que pensar na parte da cultura, enfim. E no final das contas, é realmente cultuar erros que sejam diferentes a cada dia e que sejam corrigidos rapidamente. Acho que Boa. essa também tem que ser a busca constante, né? Que se mesmo o Elon Musk, se ficar todo dia explodindo o mesmo foguete com o mesmo erro, não há dinheiro que pague, É, né. Não. exatamente. E outra coisa importante que eu vejo, né, da galera, tipo, né, o colaborador confiar que ele pode errar, né. Sim, Então, assim, porque beleza, nem você falou, a gente tá falando, o cara beleza, vamos ter a mentalidade de inovação, mas como que o colaborador pode, né, se sentir mais confortável em errar? Porque por mais que o meu líder fale, às vezes não tenha essa confiança, como é que ele pode dar os primeiros passos, né? é quando você fala, por exemplo, quando a gente está falando de criar uma cultura de inovação onde o erro ele é permitido, e não só permitido, como ele é instigado a existir, Uhum. e passa muito também por não só falar. Então, por exemplo, você tem que instigar, você tem que, dar a oportunidade, você tem que delegar para a pessoa para que ela vá lá e E tente tome fazer as algo, e aí Espe volte para é, você, e aí você vai falar: "Oh, legal, isso ficou bom, agora você precisa melhorar uhum. naquilo". Então você tem que instigar a pessoa a sair da zona de conforto. E isso também é muito complicado para E um quando líder. voltar, ele tem que saber que ele não pode Ele não. tomar uma atitude que nem o rapaz fez ali. Ele É. precisa, É, tipo porque você fala, por exemplo, quando a gente fala de inovação, a primeira coisa que a gente fala, pô, a gente pensa na NASA, em foguete, a gente é, pensa um monte de coisa. Mas quando a gente fala em inovação, a gente está falando de pequenas coisas, inovar um processo, inovar uma é. ferramenta. Ah, eu demorava 10 minutos, agora demoro 9 minutos e 30. Pô, legal, você já está inovando, está melhorando, você já está otimizando, você está sendo mais produtivo. Uma forma de falar no telefone com um novo cliente. Então Cara, assim, a inovação ela tá normalmente quando a gente fala de inovação, a gente
pensa sempre, pô, Tecnologia. o cara fala, pô, Steve Jobs, ou fala Aham. Elon Musk, ou fala, por exemplo, de várias personalidades Uhum. que foram, né, reconhecidas Inovadores. como inovadoras, mas a inovação, ele é um processo menor, ele pode ser um Uhum. processo menor, ele pode ser Consegue um fazer em pequenas processo. coisas, né? Tipo, eu demorava 10 minutos, agora eu demoro 9. Cara, legal, Uhum. você já melhorou bastante seu Parabéns. processo. É. Vai sobrar, digamos que você faça isso o dia inteiro, vai Uhum. sobrar mais tempo para você fazer outras coisas. Então, essa mentalidade também, quando você tem o gestor, você também tem que instigar para que o colaborador, ele tenha essa oportunidade De de fazer. errar, ousar, e aí você tem que delegar e não delargar. Tipo, você vai Uhum. lá e fala para o cara assim: "Ó, vai lá e faça essa apresentação desse jeito, eu preciso para o dia tal". Uhum. Aí no dia tal, você tá: "Ó, tô saindo para apresentar, me manda a apresentação". Nossa, É ficou uma bosta. horrível. Uhum. Não, você tem que, ó, eu preciso disso, disso, daquilo, vai, volta, ó, isso ficou bom, isso não ficou, melhor aqui. Ele vai, Uhum. volta, isso ficou, não E ficou. vai Vai melhorando. né, tipo, digamos que você Ao faça longo isso, do prazo. você vai Ter isso vários 1, feedbacks. 2, Uhum. 3, 5, 10, 20, 30 vezes. Uhum. Pô, vai chegar uma hora que o cara já entendeu mais ou menos o que que é pra fazer, como é pra fazer, e aí, beleza, ele já Ele entendeu vai começando a como ele pegar. vai fazer E as aquilo. próximas que tu pedir, ele já vai estar Uhum. mais Exato, afiado. Uhum. exatamente. Então essa parte de delegar também ela é importante, porque senão você delarga uma atividade e é injusto até com a pessoa, porque Ela ela não sabe o que ela fazer, não né? sabe, ela não foi Uhum. capacitada e por aí vai. Uhum. Mas essa cultura de inovação, e aí a gente já falou também em podcast, por exemplo, com autoridades a respeito disso, que acho que a principal dica aqui para quem está nos ouvindo, para o correspondente bancário e tudo mais, é como a gente vai criar, né, como o Felipe falou, esses 3 itens são bem importantes, mas como a gente vai criar também uma cultura de inovação, onde permita o erro, e onde esse erro ele realmente seja, um erro diferente do outro, Uhum. e que ele seja, né, que você crie um processo, um procedimento, uma forma de você achar e tratar desse erro o mais rápido possível. Boa, boa. E Boa. outra coisa também, né, a gente vê um pouco do lado do colaborador, mas do gestor. E se ele dá essa oportunidade para a galera ou para um colaborador e o colaborador não responde isso? Pô, você tem, né, autonomia, me manda, faça, tem ideias. O que que o gestor ou o empresário pode fazer, né, com que de fato isso aconteça, né? Não pensando, pá, se eu tô dando oportunidade pro cara ter ideias, mas o cara não me traz ideia, vou mandar embora, né. Então como que ele pode fazer para de fato, começar a tracionar esse time a ter mais ideias? Só pergunta Valorizar. fácil, né? Valorizar Pergunta. e compensar. É assim, eu concordo, acho que é bacana, mas quando você pensa, por exemplo, tem pessoas que, primeiro que você tem que entender que tipo de profissional você precisa, Uhum, que tipo de atividade você faz, que tipo uhum, de entrega a pessoa tem que ter. uhum. Porque, por exemplo, tem atividades repetitivas, maçantes e tal, que você não precisaria de um profissional desse, ou não precisaria de um Não precisaria profissional desse instigar, né. toda vez. Uhum, Então, acho que a primeira questão é, bom, que tipo de profissional está sentado na cadeira e que tipo de cadeira é aquela, que tipo de atividade é aquela e tudo mais. Porque há atividades que esse tipo de comportamento, na verdade, só vai trazer prejuízo, porque o cara tem a Uhum. vontade, ele tem a, né, a expertise, o conhecimento, a habilidade, mas que ele não precisa usar, que uhum. ele não usa no dia a dia de Sim, uma forma mais macro. Claro que em toda atividade é sempre bem-vindo, sim. mas, né, só para deixar claro. Então acho que a primeira coisa é pensar que Hum, tipo de profissional você precisa e a sua atividade que você está fazendo. A segunda é que como você como líder também está criando um ambiente acolhedor, empático, que você dê o que a gente comentou de saúde, que você possa também dar saúde psicológica, o acolhimento, que como você vai tratar, dar feedback, monitorar, acompanhar, como é que você está sendo como gestor? uhum. Como é que você, como líder, está se comportando? Porque não adianta nada falar: "Pô, eu te dei, né, A eu te dei a liberdade. liberdade, mas você não usufruiu". Pô, mas eu também não tive tempo, eu estou Uhum. sobrecarregado, você me deu 10 coisas para fazer ao mesmo tempo. Uhum. Eu fui falar com você para te pedir um conselho, você não me deu, Não você sei tive lá. não teve tempo. Exatamente. Então, assim, também precisa pensar como você, como gestor, está se comportando e tudo mais. E volta no papel do gestor, É né. o É, Então a tá vendo gente como a gente a gente muda o volta. assunto e volta no e gestor. volta no gestor, porque é uma coisa que a galera, né, tende a fazer, né, a gente sempre é o culpado do outro, mas às vezes
né? O gestor tem que entender que muitas das consequências que está acontecendo é dele, né? De ele saber ter essa inteligência, de saber Uhum. como lidar com isso. Isso que o Fernando falou faz total sentido, né? Onde às vezes o cara tá, pô, não tá vindo, não tá vindo, não tá vindo. Pô, mas será que quando ele foi, você tinha tempo Tu deu para dar, atenção? deu atenção, feedback, ficou no celular enquanto o cara falava da ideia, né? É. Então, também é esses pensamentos que o gestor tem que ter, né? E olhar para dentro de si, às vezes, é uma tarefa difícil, né, porque você acha que sempre o erro está no outro. Uhum, Então ter também essa maturidade profissional de entender que tipo de coisa que você como gestor, líder, tem feito de errado também é difícil, assim, não é uhum, fácil. Por isso que novamente o programa de desenvolvimento de líderes ajuda, isso vai ajudar no engajamento, uhum, outras ações também acabam ajudando nessa questão toda. Você ser mais empático, entender o momento daquele determinado colaborador, enfim, tudo isso vai tudo isso meio que se conecta, né, porque você uhum, fala de treinamento, engajamento, retenção, sucessão, enfim, isso tudo de uma certa forma, ele está sempre interligado, porque não existe um processo sem outro, sim. né. Então por isso que quando a gente fala de uma determinada coisa, seja, né, seja a importância de treinar, o impacto que isso dá no engajamento e na retenção e por aí vai, isso tudo está conectado de uma certa forma, né. Uhum, E eu falei do lance de valorizar, né, questão de tu mostrar, compartilhar com o time aquela pessoa que tá buscando a inovação, e que boa. eles também estão tendo essa Para oportunidade. servir de exemplo, né? Evidenciar isso para o time. Acho Uhum, isso bacana. É igual a gente falou de compartilhar conhecimento, vamos Uhum. compartilhar também quem são os caras que estão puxando esse lance da inovação. Você também está tendo a mesma oportunidade. massa, massa, legal. Pra gente ir finalizando aqui, eu sempre faço essa pergunta no podcast, boto numa saia justa sem você saber, você fazer vocês pensar ali. Isso não foi combinado antes, hein? Não, ainda não foi combinado. Mas é assim, ó, primeiro, quais tipos de conteúdo que você, Fernando, consome? Cara, eu consumo um pouco de tudo. Eu acho que Uhum, quando a gente fala também, por exemplo, de conhecimento, eu acho que é importante você também acabar lendo, escutando, assistindo coisas que são diferentes daquilo que você está usualmente habituado, porque senão você tende a ser um pouco mais focado ou direcionado numa determinada vertente. Então eu gosto bastante de, seja podcast, filme, livros, que sejam, cara, bem realmente variados, assim, uhum. seja Tem até de autoajuda ou até mesmo de coisas romance? eu gosto também, cara, não tem É? problema não, o que vier a Eu gente faz lê. tempo que eu não leio romance. Eu Ariel, gosto já lê romance, Ariel? eu gosto, por exemplo, tipo, de livros que não tem muito a ver com eu gosto muito, tipo, Sherlock Holmes, ou já, Ah, por legal. exemplo, o Jô Soares, ele escreve muito bem e não é muito Uhum, conhecido, enfim, tem uma série de coisas que acho que é importante, mas na minha visão é consumir coisas que não fazem parte do seu dia a dia, acho uhum, que ele é É, importante, porque é legal. através desse tipo de consumo que, pelo menos para mim, serve para ter gatilhos. "Pô, isso aqui deu certo lá, será que dá certo para mim?" pra te aumentar o teu leque. É, exatamente. É. "Pô, isso aqui que eu tô pensando, já vi que não deu certo lá. Pô, não deu certo por quê?" Então Uhum. você vai E às investigar vezes um tem um pouco mais. insight, né, por exemplo, uma história de romance tem um insight ali que de uma história que é fictícia e que às vezes você pode estar passando por aquilo, Eu né. tenho uma filha de 11 anos, né, então eu tenho que ler umas Tem que ser coisinhas, criativo, hein? eu tenho que ler pra ver se ela pode, né. Essa coisa de pai, você tem filho? Não. Não É. tem? Tem essa história de ficar contando história ainda, tipo, quando, né, Cara, tá tem é, sim. Pelo menos pra mim, né, hoje em dia minha filha tem 11 anos, então mas já passou. Meu filho de 2 ainda não entrou nessa aham. vibe, mas eu tinha sim, cara, ter que ficar contando e aí Haja ela. imaginação, né. É. Então, por exemplo, eu acabo lendo algumas coisas nesse sentido para ver se ela pode ler, né, porque, enfim. Ai, ai, ai. E você, qual é o tipo de conteúdos que você Cara, costuma eu consumir? ultimamente estou estudando muito sobre o lance de autoaprendizagem dirigida, que é tu montar o teu plano de educação, e daí sobre um tema específico. Agora eu estou muito na linha comercial, né, Legal. estruturação comercial, máquina de vendas e tudo mais, então eu fui buscar, podcast, cara, YouTube tá aí uma baita universidade aberta e de graça É verdade. para todo Quem mundo. quer aprender vai no YouTube, Cara, né, vai velho. no YouTube, tem um cara que passou no vestibular de Tem até como medicina. tomar água, velho.
Esses dias eu pesquisei. Como tomar água? Tem, Pô, tipo, no YouTube. Tipo, eu tava Se bem não, de boa. faltou uma base aí, né? se não, se não tá no YouTube, não existe, né? É. Não, tá tudo no YouTube, velho. Cara, mas teve um menino aqui no Brasil, ele estudou para vestibular e para medicina. Ele passou em 17 universidades Caraca, só com YouTube, tá? caraca, velho. Então, assim, claro, pô, tu não vai aprender, né, a fazer uma cirurgia, Sim. mas, cara, muita coisa tu vai conseguir te desenvolver. O que eu faço? Eu Eu, vou eu para tenho, esses canais. eu tenho certeza que várias pessoas já resolveram algum problema com o YouTube. Tipo, eu lembro que eu já fiquei trancado pro lado de fora do Cara, negócio. Eu pesquisei no YouTube como abrir porta Eucatex. Por exemplo, foi lá, pegou com a chave e consegui boa. abrir. Cara, É, mas o YouTube é a maior universidade que tem. Lá tem podcast, lá tem vídeo. Então eu venho fazendo isso. Então eu acho quem são os caras que falam daquele conteúdo uhum, e vou balizando o que faz mais sentido. Aí eu vi que o cara vende uhum, um curso aberto. Eu vou lá, compro o curso do cara e daí cara, eu consumo aquele curso até o final. uhum, Então aqui vocês, cara, vocês distribuem muito conteúdo uhum, pros Corbans. uhum, Cara, isso é sensacional. É conteúdo aberto, para eles se desenvolverem. Essa é uma universidade aberta para uhum. quem faz parte da Fontes. Então Boa. a minha forma de A aprender, fontes de a minha conteúdo. fontes de conteúdo de conhecimento, mas é montar esse planejamento. Acho que tu tem que sim montar esse teu planejamento. O que que eu vou aprender agora nesse semestre, nesse Legal, mês, nesse ano? E bacana, planejou, vai consumindo. Constância, né? Não bacana. é uma vez por mês. É, Põe um podcast no carro indo para o trabalho, chega à noite antes de dormir, pô, lê talvez 5 páginas de um livro de vendas, por exemplo, é e fazer pequenas coisas, né, tipo, eu tenho muito isso, tipo, de sempre ler com base na demanda que tá se passando na minha isso dificuldade. Então, mesmo. tipo assim, pô, hoje tá ruim de não sei o que de liderança. Pô, vamos ler um livro de gestor, alguma coisa Uhum. assim. Pô, tô, né, faltando a pensamento em empreendedorismo. Pô, vamos ler um negócio de Sabe por empreendedorismo. quê? Porque mais gente já teve o mesmo problema que tu tá tendo hoje. Exatamente. A gente estava até falando no outro podcast com o Felipe, aí muita gente, pô, se sacrifica porque não conseguiu terminar um livro, por exemplo, assim, né? Então, meu Deus, eu nunca consegui. A gente estava falando com o Edu Schuller, que é CEO da Labela Máfia, CEO não, VP da Labela Máfia, falou, cara, eu nunca terminei um livro. Então, tipo assim, O que que é, né, tipo, o que que o cara se vangloria, o outro chora, né, cara. E não que exatamente. ele vá se vangloriar, não é isso, mas na verdade é aquilo que como ele enxerga uma determinada Aham. dor, o outro vê como uma coisa que tudo Ok. bem, eu E tá tudo consumi certo. aquilo que eu Uhum. precisava e tá tudo bem. É, tudo certo. Outra perguntinha, então, é se vocês, né, pudessem indicar 2 pessoas para estarem aqui nesse podcast, no Fontescast, quem seria? Hum, Boa pergunta. A primeira delas seria a minha irmã, Boa. Silvana Pampu. Uhum. Ela é BP da Renault. Ela Boa. faz um trabalho muito legal a respeito de inovação. E qual que é o papel do RH mais focado na parte de BP Business Partner na Uhum. transformação ágil? E a Renault ela tem feito uma transformação muito grande, até por uma questão do negócio e tudo mais. Ela Uhum. atua mais nessa parte da engenharia. Então, ela tem feito uma série de inovações Boa. dentro de uma área que já é muito inovativa, digamos assim, Uhum. que já tem muita inovação, que é a parte de engenharia. Seria ela. A segunda a gente já fez, na verdade, que tenho gostado muito dela também, que é a Camila, então ela não vai valer. Então, uma segunda pessoa, que é até o que eu tô tentando trazer Uhum. para cá, que é o Gustavo Borges, Boa. o Ó, esse aí seria fera, pô. Massa, hein? campeão, Ó, alô, Gustavo Borges, aí, ó, fica o convite aí. fica o convite para você vir aqui no nosso podcast. É isso aí. E você, Posso dar Felipão? uma opção com o plano A e B? Pode, Cara, bora. eu convidaria o Bruno Browns, meu sócio, Boa. meu irmão, só não é de sangue, Uhum. mas a gente confia muito um no outro, e ele, cara, é um cara sensacional, já levou as empresas do nosso grupo a ganhar prêmios internacionais de startups mais inovadoras do mundo, então esse lance de inovação tá no sangue dele. Ele é um cara que poderia vir falar muito sobre empreendedorismo, sobre como conseguir, eh, se reerguer no empreendedorismo e Uhum. conseguir chegar a prêmios internacionais de startups mais inovadoras do mundo. Então ele tem um feeling de negócio, de movimento do mundo
muito rápido. Massa. Ele é um cara que eu digo, Bruno, botei na tua, hein? Ó, É. Bruno, ficou aí, já tá Intimado. convidado, intimado para estar participando do podcast, 100% combinado. Para quem não sabe, esse podcast foi combinado já faz uns 5 meses, né? Acho que tu confundiu 5 horas, cara. Na verdade, eu conheci o Felipe ontem, né? A gente trocando uma ideia do mercado, né? Já falando, pô, vamos fazer. Ó, tem vaga para hoje? Pô, bora, então vamos gravar podcast. E eu cheguei com o Fernando para ter uma ideia para chamar uma menina, né? Que ele. E aí o Fernando, não, vamos também. Aí, então, tipo, Tudo foi ontem. Cara, é assim. Conteúdo é assim, compartilhar conhecimento é isso. é É isso aí, verdade. não tem data, hora, É. nem lugar. A gente pensa muito, a Fontes pensa muito no correspondente em agregar valor, independente, né? Tipo, cara, é um head de pessoas, é um CEO de uma empresa, tá levando conteúdo para vocês, né? Então, isso é muito importante, o que o João vem fazendo, o que a Fontes vem fazendo, de levar conteúdo para essa galera, né? De educar como correspondente. Hoje, na live do Café com Fontes, cara, a gente falando de Growth CS. A galera não sabia o que era Growth CS. E eu falei, beleza, tamo junto, porque quando eu cheguei aqui, quando me falaram sobre CS, eu falei, caralho, velho, os caras ficam jogando Counter-Strike aqui, é isso mesmo, porra? Eu falei, caralho, É aqui que eu quero estar. Porra, eu falei, pô, é caco de inovação, velho. Porque os caras ficam jogando Counter-Strike, tem um setor só de CS, João falou. Eu falei, caraca, velho, que massa, né? Eu não sei jogar CS, mas tudo bem. Mas eu aprendo. Tem no Aham. YouTube. E de growth também. O João, né? Quando eu falava muito que o João já tá meio pra lá do que pra cá, e falava meio um growth que parecia um golfe. E eu falei, o que tem a ver golfe com esse negócio? Tipo, o correspondente, hoje na live ficou mais evidente isso. Eu também falei, cara, eu era igual. Ó, tipo, Uhum. há 6 meses eu não fazia ideia do que seriam essas palavras, né? Então, tipo, isso da fonte de estar levando conteúdo, de estar educando a galera, isso é fundamental. Isso que é bom, É legal. né, de ter vocês dois. Então, queria agradecer o Fernando aí pelo tempo, né, de 1 hora e pouco aí de podcast, né, com tanto BO para resolver. O homem tá aí pensando em você corresponder. Então, se você não é parceiro Fontes, seja parceiro Fontes aí, né? Ai, cara, é muito engraçado. Muito bom também poder trocar essa experiência. Acho que isso é muito bacana. Como, né, o Heron falou, a gente tem produzido muito conteúdo também para esse canal de correspondente bancário. Acho que ele é muito importante. A gente cada vez mais também tenta O trazer setor só de exemplos. treinamento, né, Sim. que fica a responsabilidade sua do o Fontes Acelera. Hoje o Fontes Acelera tem 12 pessoas e contratando mais pessoas ainda para compor esse time. E a gente tem pensado cada vez mais em como ser mais produtivo, ou seja, como é que a gente consegue gravar algum tipo de conteúdo, deixar disponível na plataforma, enfim. E Boa. também muito mais atuante no sentido de entender no mercado a dor e conseguir Uhum. dar ou passar algum tipo de dica que seja realmente relevante para aquele mercado. Que não adianta nada você trazer coisa, vai gastar aqui R$ 1 milhão, vai contratar um monte Não de faz coisa, vai fazer um sentido. monte de coisa que não faz sentido. Então a gente tenta também balizar um pouco da dica muito mais para o nosso correspondente bancário e uma dica em geral, mas sempre também tentando entender cada vez mais como a gente pode dar dicas úteis, né, para esse mercado que tem crescido cada vez mais. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Muito bom aí dividir a mesa com o Felipe. Muito massa. Muito obrigado. Obrigado aí, Felipão, então. Pô, eu que agradeço o convite, cara, e a oportunidade. Onde tem uma brecha para falar de educação corporativa, eu gosto, porque o nosso propósito é esse, é levar para as empresas profissionais cada vez mais capacitados e empresas de alta performance para que o Brasil possa continuar crescendo e faça essa competição com o mundo lá fora cada vez mais, mostrando que o profissional brasileiro é sim bem capacitado, bem treinado e a gente pode chegar muito mais, ganhar muito mais mercado. Então, eu só posso falar isso graças ao time que a gente tem Boa. lá na TOT, no grupo Vex, que é tudo que a gente falou aqui, a gente busca praticar também, a capacitação, a alta performance do time, inovação, sempre compartilhando conteúdo, para a gente poder levar isso para os nossos clientes. Os nossos clientes, o nosso cliente não é quem nos procura, não é sempre a área de treinamento, mas sim quem vai consumir nosso conteúdo. Uhum, O material, o projeto que a gente entrega, é com eles que a gente precisa se preocupar, uhum. né? Uhum. Então, a nossa missão é essa, levar a experiência de aprendizagem, que seja prazeroso aprender. Boa. Então, galera, sensacional esse bate-papo. Queria agradecer você aí que está nos assistindo
e nos ouvindo aí, tanto na velocidade 1, na velocidade 2, tá tudo certo, né? Não importa. O importante é que você, né, ouviu esse conteúdo, viu esse conteúdo, agregou e praticou. Então, muito obrigado a você em mais um episódio do Fontescast, que toda quinta-feira, às 18 horas, sai no nosso canal do Spotify. Valeu, galera! Valeu, gente. Até mais.